A Camila Botega, a esposa do nosso presidente, né, a primeira dama, Ah, que legal. ela pergunta aqui, ó, boa noite. Meu filho ele tem dores de garganta com frequência. Ponto. E muitas vezes é alérgica. Como que ela pode diminuir essas ocorrências? Ó, assim, ainda mais se tratando de criança, precisa de uma avaliação, tá? Até porque criança, ela não sabe relatar exatamente o que ela tem de sintoma. Então, a análise, o olhar, o examinar faz toda a diferença, né? Com certeza, melhorar a questão ambiental, porque junto do frio, o que também acontece? Ambiente fechado. Então, assim, as pessoas precisam lembrar de ventilar a casa para circular o ar, para também não ter acúmulo de bactéria, poeira, ácaro. E a questão da escolinha também, né? Aumentam as viroses, os resfriados. Então, assim, às vezes a mãe tá achando que tá numa exacerbação só de rinite alérgica e às vezes são resfriados consecutivos que a criança tá pegando na escola. Então, assim, o médico, ele vai ter, principalmente o otorrino, ele vai ter a capacidade de ter esse olhar clínico e saber aonde que tá sendo a questão dessa criança, essa piora, e agir nela. Porque às vezes você tem que entrar com realmente medicamentos antihistamínicos, antialérgicos, tópicos, né? Mais assim, mais intervencionistas, mais alopáticos, ou às vezes uma questão mais voltada para proteção de imunidade, para a criança às vezes não passar tão mal em relação aos resfriados, às gripes. Entendi. Então, ou seja, Camila, leva para um médico. Acho que seria interessante fazer um certo acompanhamento, Um né? acompanhamento. Para o médico poder Ou entender o que está otorrino, ou acontecendo, pediatra. O né? pediatra, ele consegue ter esse olhar clínico bem interessante, porque assim, você acaba, uma coisa interessante de consultório, ainda mais nessa época do ano, você acaba atendendo sempre as mesmas coisas. Então, assim, tem alguns vírus que dão, por exemplo, otites, predispõe infecções de ouvido. Você acaba pegando aquela semana os mesmos quadros. Então, ele provavelmente, você vai achar que está acontecendo só com o seu filho, mas ali o pediatra deu no mínimo mais 10 com um quadro bem parecido. Então, a gente consegue saber o que está saindo fora da curva, que é uma coisa individual do paciente, ou se é uma coisa que tá todo mundo assim, é de época, é sazonal, é da escolinha, é da creche, a gente consegue nortear e tratar melhor. Porque assim, rinite alérgica, rinite, resfriados, gripes, não gripes, que gripes às vezes com febre, você consegue diferenciar, mas resfriado e rinite alérgica são sintomas muito parecidos. Então, assim, realmente tem que ter um exame mais detalhado e uma história mais bem detalhada para saber o que está acontecendo. Entendi. Pra ser Camila, mais certeiro no tratamento.